Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosati, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado de citros no Brasil e dicas de manejo adequado. Para isso eu recebo Antônio Carlos Simonetti. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Citros de Mesa e produtor rural. Olá, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado por ter convidado a participar da conversa. É sempre um prazer compartilhar notícias da citricultura. Eu que agradeço você por estar aqui. Vamos lá. Comece um pouquinho falando da sua história, né? Como que foi essa questão de legado familiar na citricultura? Como foi o processo de assumir a atividade rural e de manter viva essa tradição? O que te fez permanecer na citricultura? Bom, tudo começou lá atrás. Eu sou a quarta geração da minha família e tudo começou na cidade de Limeira, onde que é o berço da laranja, vamos falar, né? E tudo começou lá com a formação de mudas de laranja do meu bisavô e fomos plantando laranja, crescendo, formando muda, comercializando muda, depois começamos plantando laranja. Então tudo isso aí foi mudando de regiões, né? Abrindo novos horizontes. E para desbravar novos horizontes era muito difícil no passado, na década de 40, de 50, né? Você migrar de uma região para outra, você tinha que sair da sua casa e não tinha locomoção, carro, veículo, então era muito difícil. Mas foi desbravando e a gente foi conquistando o mercado e conseguimos conquistar uma marca hoje que tem conhecimento hoje em todo o mercado de fruta de mesa, a Simonetti Citrus. Então nós fomos mudando de geração, melhorando tecnologia e a gente passar de uma geração para outra e mudando gerações e tecnologias, isso demanda muito assim impasse, né? Ou vai fazer, mas está dando certo o que eu fazia, por que vamos mudar, o que vamos fazer, se tem uma tecnologia a mais, vamos aprimorar para otimizar o negócio nosso e melhorar cada dia mais buscando novas variedades, variedades sem sementes, visitando outros países para ter conhecimento de máquina, essas coisas. Então, a citricultura corre na veia da família Simonetti. Você já nasceu com o pé na citricultura, já então, né? São Exatamente, gerações e gerações, né, lidando com isso, então já tá no sangue mesmo, com né? certeza. Então, assim, eu desde os 7 anos de idade ajudei a plantar a primeira muda quando nós fomos para Paraguaí e permanece até hoje lá, já desde 1984. Então, é a primeira propriedade que eu ajudei a minha família a plantar. É um legado e tanto, né? Sim. E falando em sucessão familiar, que é um tema muito comum hoje no agronegócio, né? Como você enxerga a importância de preparar as próximas gerações para continuar produzindo com paixão, inovação e responsabilidade? Isso você tem que trazer de perto, né? Puxar para você seu filho, seu sobrinho, sua sobrinha e trazer mostrando o que que é. O gosto de você estar lá produzindo um alimento que vai gerar resultado lá na frente. Desde quando você coloca uma muda no chão, você forma a muda na estufa, você escolhe o material genético e aquele material vai permanecer ali por 20, 30 anos, você colhendo aquela fruta e mandando para o mundo afora, vamos dizer, né? Nós vendemos a fruta in natura, mas o suco, no caso, vai para bom consumidor no mundo. Então, é de grande, imensa satisfação que você está produzindo um alimento e alimentando o mundo. E eu acho que é interessante também, né, essa questão geracional, né? Porque os mais novos trazem novos conhecimentos e os mais velhos ensinam também os mais novos, né? Você deve experimentar muito isso no seu dia a dia, né? Sim, exatamente. Que nem que eu sempre falei, né? No passado, você vai vendo, eles vão falar de um plantio de laranja de 300 plantas por hectare e hoje, chega na minha geração, nós já chegamos a colocar até 800 plantas por hectare. O que que é? É um maior investimento no começo, mas um retorno muito mais rápido. Então, você consegue colher altas produtividades com um tempo mais curto em hectares. Então, isso aconteceu com todas as culturas. No caso de grãos, foi o mesmo cenário. Então, na citricultura também está sendo plantas ananicantes, né? Para facilitar mais a questão da colheita, cavalos novos, sem semente, algumas coisas já estão entrando no Brasil, frutas com coloração diferente, com pigmento vermelho, no caso, né? Isso tá se pegando, tomando gosto aqui no Brasil e está entrando. É um trabalho intensivo de pesquisa também para melhorar, né? Para fazer com que esse citro se torne cada vez melhor, né? Sim, eu sempre falo que sozinho nós não vamos a lugar nenhum, né? Sempre tem que ter parcerias
com instituições, IAC, Embrapa, CAT, Centro de Citricultura, Fundecitrus, todo o setor envolvido para que é você combater uma doença, para você ter um material genético de boa qualidade, um fertilizante de boa procedência, que você vai impactar menos o solo, vai ter menos problema. Então, tudo isso vem de encontro para você cada dia melhorar e buscar com mais tecnologia e mais produtividade e mais qualidade. E a citricultura hoje, ela tem um papel fundamental na economia brasileira, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho as características que tornam o Brasil hoje um protagonista nesse cultivo. Sim, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, tá? Ele exporta bastante, vou falar de cada 5 copos de suco consumido no mundo, hoje 4, quase 4 já é do Brasil. E grande parte, sim, do estado de São Paulo. Mas a citricultura está passando por um desafio muito grande, que é uma doença que está impactando o mundo, no caso, que é o greening. E isso está impactando não só o greening, mas também o fator climático está impactando bastante o negócio nosso. Então, o que acontece? Nós tivemos uma queda muito grande de safra, o menor estoque de suco de toda a história, né, já visto, né, uns preços que foram muito elevados esse ano por causa do fator climático e fator doença. Então, isso que é? Nós temos que é continuar lutando, buscando melhorias para a gente continuar produzindo e fazendo um suco de boa qualidade para que o consumo desse suco continue, sim, cada dia buscando mais novos mercados e com qualidade, porque não combina você ter um suco de má qualidade com um preço alto. Então, você tem que fazer as duas gôndolas andar junto, um preço justo com qualidade justa. Então, temos que buscar cada dia mais melhoramentos na qualidade do suco para buscar novos mercados. Ou seja, é um trabalho também de manejo, né? De buscar novos formatos de manejo, de nutrição, né? Para poder mitigar esses efeitos, por exemplo, que você trouxe aí do greening, né? Sim. No caso, no manejo nutricional, a gente tem que focar hoje bastante a questão da parte nutricional, utilizando a irrigação para dar maior conforto, e só com a irrigação ajuda bastante, mas você colocar nutrientes junto nessa irrigação para que é? Para essa planta, que mesmo que ela esteja doente, ela consiga fortalecer e você dar um maior conforto e que ela consiga continuar produzindo ainda frutos e gerando resultado para você. Então, o manejo nutricional, tanto via solo quanto via folho, para você dar o maior conforto, questão de temperaturas, você amenizar o impacto de temperatura, nutricionalmente, para você impactar menos a questão de doenças, tanto doenças fúngicas, como com ácaros e outras doenças, bactérias que impactam o negócio nosso, você dá mais fortalecimento à planta e a planta ficar mais resistente para continuar produzindo e gerando frutos. Na sua opinião, Antônio, qual é o maior assim desafio ou os maiores, né, desafios para que o citricultor atinja um bom manejo assim da produção dele, da lavoura dele? Bom, hoje ele tem que começar, vamos desde o começo, vamos falar, né? Uma muda sadia, um viveiro telado, com material genético de procedência, uma boa fertilidade, um bom enraizamento de muda, um bom preparo de solo, que você tem que fazer o primeiro manejo básico, vamos falar que é o arroz com feijão, que é o calcário, o gesso, matéria orgânica, o fósforo que você tem que plantar, que é o único momento que você consegue colocar fósforo em profundidade para que essa raiz desça mais em profundidade e busca mais água embaixo, que você sinta menos os impactos do estresse hídrico. Então, você consegue essa planta ter um conforto maior. Então, a parte nutricional é de extrema importância para que você forme com maior vigor essas plantas e essas plantas comecem a produzir cada vez mais cedo. E vamos falar um pouquinho nessa questão do manejo, falar um pouquinho de tecnologia no campo, né? A citricultura tem avançado muito na adoção de novas tecnologias no campo. Eu queria que você comentasse um pouquinho o papel, né, dessas tecnologias como sensores, inclusive por conta da fertirrigação, né, esses sensores de precisão por conta de fertirrigação. Como que isso tem impactado, mudado o cenário da citricultura hoje? Vamos falar a mesma coisa que na alimentação nossa. Você comer uma coisa demais e não deixar de comer outras coisas. Então é o mesmo cenário na planta. Não adianta você colocar uma coisa em excesso e faltar outra coisa. Tem que ser uma nutrição balanceada. Isso é um manejo para você acompanhar dia a dia. Hoje a tecnologia vem trazendo resultado hoje na palma da mão. Então você consegue manter na sua palma da sua mão a parte nutricional dessa planta. O manejo nutricional é em tempo real.
tanto via satélite, vai olhar a massa verde dessa planta, o folhamento dessa planta, às vezes onde está com uma deficiência, é mais fácil você corrigir localizado essa deficiência do que você corrigir uma área total. Então, a tecnologia vem para ajudar de encontro à citricultura e você que quer otimizar e gastar menos e corrigir mais preciso o que é necessário. Então, essas tecnologias que vêm hoje de produtos novos, com menos impacto, com menos acidez, visando a questão de matérias-primas de primeiríssima qualidade, com você absorção mais rápida, com menos perca e maior aproveitamento. Então, cada dia que passa, a tecnologia está mais a favor do produtor. E aí, eu acho que a tecnologia ela ajuda muito a você localizar o problema mais rápido e tratar ele localmente ali, né? E aí acho que isso evita uma perda maior, né? Quando você consegue localizar o problema. Acho que a tecnologia tem muito esse papel, né? Sim, com certeza. O que acontece? Às vezes você tem uma produtividade num talhão por hectare, que hoje a maioria se fala produtividade por hectare. Quando você pega uma mancha que está com 1 hectare e você tem uma gleba de 10, você vai corrigir aquele 1 hectare, você vai corrigir. Ah, ele está com um problema com deficiência de potássio, então vou fazer uma correção de potássio naquela área. Então a gente consegue fazer esse manejo mais com precisão e gastando menos e obtendo a produtividade por hectare. E nesse ponto, acho que a fertirrigação tem uma vantagem, né? Assim, porque ela não só vai reduzir, né, esses impactos de estresses climáticos, né, picos de temperatura e tudo mais, como ela permite essa correção de uma maneira mais pontual, né? E não só permite a correção de maneira pontual, mas também quando consegue uniformidade. Quando você consegue irrigar e fertilizar junto com a água, você consegue uma uniformidade na florada e você consegue fazer um tratamento mais adequado, né, mais justo e consegue acelerar essa floração para que essa flor já vire um fruto e gere resultados para você ter uma maior produtividade. Então, a tecnologia a favor do produtor. É isso aí. Inclusive, vou deixar um aviso para você que está assistindo a gente. Confere no canal vídeos de fertirrigação. Tem vários bem interessantes, vale a pena olhar. Falando um pouquinho de cálcio, tá? Que você citou ele aí. Ele é fundamental, a gente sabe, para o citros, para a produtividade dos citros. Como você trabalha hoje a nutrição desse cálcio na lavoura? Quais os produtos da Yara, por exemplo, que você tem como aliados importantes nessa jornada? Bom, um produto que é fundamental para a área de sequeiro, no caso, seria o Nitrabor. O Nitrabor você consegue jogar ele antes das primeiras chuvas, né? Ele não tem volatilização. E na hora que vem as primeiras chuvas, a fonte de cálcio, o cítrico, é uma planta calcífica. Então, ajuda muito na questão do florescimento, no entorpecimento das pétalas de flor e você ter menos ataque à doença de coletrótio, que é uma podridão floral. E isso vem de encontro tudo para que é você gastar menos com pulverização fitossanitária e sim gastar mais com manejo nutricional. E nisso, né, quando você tem área irrigada, você consegue colocar no sistema de irrigação. Aí você, vamos falar assim, bezetacil na veia. Então, você acerta no momento certo, você consegue fazer o manejo, a indução e acelerar quanto mais rápido você essa flor desenvolver, cair as pétalas e isso virar fruto. Inclusive, você comentou comigo a respeito dos foliares, né? Que os foliares têm esse papel importante aí para os citros. Eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos que você usa da Yara hoje, como o Yara Vita Folicare, o Yara Amplix Biotrac, o Yara Vita Zintrac, e quais os resultados que eles entregam aí no seu pomar. Então, vou falar da linha de foliares, a gente utiliza aqui né? Pensando no conforto maior das plantas, por causa das temperaturas elevadas na época da floração, a gente utiliza o Biotrac, e ele acaba amenizando, dando um conforto maior para a planta e a planta sofrendo menos estresse por causa de alta temperatura. E utilizamos Zintrac e o Folicare Fós, que é uma fonte de fósforo, para fortalecer a planta, para a planta pegar com maior vigor e segurar o maior número de possíveis de chumbinho, né? No caso, que é as frutinhas que vão virar lá. E os Zintrac a gente acaba utilizando através de um pesquisador científico que eu tive um contato, um americano, e ele conversando a questão de protetores solares, ele veio comentar comigo a questão do zinco. E em cima é o mesmo que a gente utiliza na pele, você vê que tem formulação, ele tem zinco. Então a gente acaba utilizando o Zintrac, que ele é a base de óxido de zinco,
para que é? Uma prevenção antes de você ter um impacto de queimadura nas frutas. Então você utiliza ele preventivo e vem utilizando até dar os últimos picos de temperaturas elevadas para proteger a casca. Como a tangerina é uma casca bem oleosa, então a gente acaba utilizando para ter menos impacto de queimadura solar. Para deixar aquele citrus bonito, né? Como Isso. você sabe bem os citrus de mesa, né? Isso. As pessoas escolhem muito pela aparência, né? Sim. Então é aí que entra esse produto, né? Para deixar esse produto mais bonito para o consumidor final, né? Com certeza. E, bom, falando aí sobre iniciativas, você até comentou o IAC, né, como uma das iniciativas, você participa de várias delas e outras instituições, né, para, inclusive, testar algumas tecnologias e práticas em lavouras demonstrativas. Conta um pouquinho sobre esses trabalhos, o que eles representam hoje para a citricultura brasileira, quais os principais avanços que você tem visto nesse sentido. Tá. Então vamos lá, as parcerias, a Yara convidou nós para participar de um trabalho junto com o IAC, visando a questão nutricional para mostrar a diferença de resultados em cima de nitrato de cálcio, nitrato de amônia e ureia, para ver o impacto que tem em cima de parte nutricional e a parte fitossanitária, visando a questão de doenças. Então o que é? A gente conduziu um trabalho lá de 2 para 3 anos, para mostrar o que é. Nós temos bastante tangerina. A tangerina tem uma doença que chama alternaria alternata. É um fungo que ataca a umidade, com 8 horas de molhamento, ele faz um estrago violento. Quando você tem uma planta com um tecido mais enturrecido, com mais firmeza, o ataque dessa doença alternaria alternata, ele fica menos agressivo. Então você tem um impacto que é um tecido mais forte e a planta mais resistente. Então, e questão mostrando o que é a qualidade do fruto, que ele também se torna também um fruto mais resistente, ele é menos volátil ao ataque dos fungos. Então, a importância das parcerias do produtor, né, com as empresas ou instituições, de fazer trabalho no campo e mostrar para o produtor que, gerando resultados com nutrição, você consegue obter bons resultados visando qualidade em cima de frutos. Então, é de extrema importância essa parceria, produtor, instituições e as empresas fazerem esse trabalho no campo e mostrar o que é verdade, porque não sim só na teórica, mas na prática, mostrar no campo o que acontece no dia a dia. Hoje, na sua propriedade, você usa algumas dessas parcerias? Você estuda junto com essas instituições? Até essa parceria que você citou com a Yara, hoje na sua propriedade você aplica isso? Sim, no caso do Centro da Citricultura, eles têm lá um programa que chama Citricultura Nota 10, onde você leva todos os levantamentos do seu solo que você tem, a altitude que você tem, a temperatura, o clima que você tem, e que variedade que você está querendo colocar no seu campo para você buscar esse objetivo. Eu quero uma poncã tardia, eu quero uma baía tardia, eu quero uma fruta precoce, então ele vai ter a maior combinação se é um solo arginoso, um solo arenoso, o que você tem que fazer, que cavalo você vai ter que usar, que porte de enxerto que você tem que fazer para você buscar o melhor resultado. E você faz o campo demonstrativo e eles acompanham para ver como está se comportando essas plantas e como está saindo essas frutas, né? Para que é? Se você não tem uma parceria e buscar essas novas opções e você investigar junto, né, o dia a dia, a safra, o dia a dia acontecer, o que acontece com essa fruta, se ela tem uma queda precoce, se ela consegue ficar mais tempo no pé, se ela seca, se vários outros obstáculos que a gente tem, para a gente chegar numa conclusão no final de tudo isso que a gente colocar e falar assim, essa variedade me serve, esse porta-enxerto me serve, nós podemos implementar aqui que vai gerar resultado e a gente vai ter uma fruta de qualidade. Então, avaliar todo esse setor de questão de laboratório para você levar para dentro o que essa fruta tem de melhor, o que ela tem mais vitamina, o que ela tem mais felipopeno, é uma fruta de coloração vermelha, tem semente, não tem semente, ela dá mais doença, dá menos doença. Então, tudo isso é de extrema importância fazer um trabalho junto no dia a dia no campo e ver a realidade no seu dia a dia, nos seus olhos. Não tem nada melhor que isso. Sim. E falando, inclusive, de realidade, né, de conferir essa realidade, considerando essas soluções que você trouxe aqui, que você utiliza hoje, né, o Nitrabora, as soluções foliares da Yara, como você enxerga assim, o ganho final com um manejo nutricional adequado? Como que você enxerga esse ganho final na sua lavoura? Assim, o que você percebe em termos de produtividade, rentabilidade, qualidade do fruto? Então, vamos lá. Quando você consegue utilizar o nitrato de cálcio no campo,
você consegue perceber já a questão do resultado da fruta na pós-colheita na prateleira da dona de casa. Essa fruta vai ter menos problema de podridão, ela vai ter um shelf life mais resistência, uma qualidade melhor, uma aparência de casca, uma coloração, um sabor realçado. Então, tudo isso vem a favor do que você busca hoje. Não só pela fruta de mesa, mas sim na fruta de indústria também. Hoje nós precisamos buscar o quê? Cada dia mais resultados, mais sabor, mais essência, mais encorpamento do suco. E tudo isso para que é? Cada dia a gente buscar alcançar mais clientes e mais resultado, que gerando qualidade, você busca esses novos mercados. Então, é nada mais do que você investir com produtos de qualidade, que você vai ter um resultado de qualidade lá na frente. E você tendo um produto de qualidade lá na frente, a sua venda é garantida, você não precisa correr atrás do cliente. O cliente busca atrás de você pela qualidade que você tem no campo e a durabilidade do seu fruto que vai ter no processamento e na comercialização das frutas. E Antônio, para finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você comentasse um pouquinho como você enxerga o futuro da citricultura e se você quer deixar uma mensagem para o citricultor. Bom, conhecendo a citricultura no mundo, eu acho que o Brasil é um país imenso, né? Temos várias regiões para ser explorada a citricultura, e a citricultura vai continuar sendo a maior citricultura do mundo. E a gente que quer, nós brasileiros somos desafiadores, né? Nós somos desbravadores e buscamos cada dia novos horizontes. A citricultura passa por um momento difícil, ela vai continuar, ela vai migrar para outras regiões, novas fronteiras, e vai continuar produzindo os frutos, tanto quanto a fruta de mesa, mas quanto a fruta de indústria também, que vamos continuar sendo o maior produtor de suco do mundo e levando o suco brasileiro para o copo dos outros países. E vamos ter, com certeza, uma citricultura por várias gerações e, com certeza, novas tecnologias vão vir, novos resultados, e a gente vamos conseguir continuar sendo o maior parque citrícola do mundo. Obrigado a todos aí, tudo de bom. Agora, eu vou fazer com você um bate-bola que é para conhecer um pouquinho os entrevistados. Eu faço isso aqui com todo mundo que vem no podcast. Então, são algumas perguntas rápidas. Primeiro, qual a sua maior conquista como produtor rural? A maior conquista é você plantar uma muda no chão e colher aquele fruto e falar que aquele fruto seu está indo no mundo afora. É uma grande conquista, né? Quando você vê lá no mercado, né? Fala, olá, é meu. Você tem alguma ambição para a citricultura no futuro? Eu acho que a ambição, cada dia que passa com a tecnologia que nós estamos vindo, né? A tecnologia 5G avançando, cada dia você vê mais robô, cada dia que passa está ficando cada dia mais difícil a mão de obra, mas eu creio que a citricultura, cada dia mais os estudos que estão sendo avançados, com plantas ananicantes, plantas mais produtivas, com menor porte de tamanho, eu creio que vamos ter muita gente ainda para fazer, porque vai sair tecnologia de outros lugares e vai vir para o campo, vai vir porque nós precisamos alimentar o mundo, né? E você que tem uma longa história aí de sucessão familiar na citricultura, tem algum recado que você gostaria de deixar para as novas gerações aí de citricultores? Sim. A meninada que está chegando aí na citricultura. Sim. Tem um recado para falar para todas as famílias citricultores. Peguem seus filhos, mostrem o dia a dia, mostrem como é produzido desde a sementinha que é plantada e desde o fruto que é produzido, que está indo na grandes gôndolas dos supermercados, tanto laranja como tangerinas e limões, e mostrar que você está produzindo um alimento e o mundo vai precisar do alimento, e você tem que desbravar, você tem que arregaçar as mangas, ir para cima e continuar produzindo e levando o alimento para o mundo. Então, a nova geração tem que estar junto no dia a dia, no sapatão sujo, e mostrar as caras e começar a colocar a primeira muda no campo e cuidar dessa muda. Quem planta, colhe. É isso aí. Dá trabalho, mas é compensador, né? Com certeza, dá trabalho, mas é prazeroso. É isso aí. Bom, eu agradeço muito o seu conhecimento, seu tempo aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado a vocês, a Yara aí, está sempre presente com nós aí, a gente compartilhar notícias da citricultura é de extrema importância, e agradeço a todos e viva a nossa citricultura. Viva a nossa citricultura, muito bem. Ó, o nosso mascote aqui do Super Citrus concorda, viva a citricultura.
A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço você pela sua presença e te convido a conhecer os outros conteúdos da Yara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Yara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!